Não estamos na era da mudança. A mudança é a nossa era. A inteligência artificial está levando a humanidade para uma nova dimensão. As novas gerações que estão chegando são feitas de outro material, vieram de outro mundo. Muitas vezes são menos comprometidas, mas são mais autênticas, não respondem aos mesmos comandos, não querem mais cargos de liderança, se para isso tiverem que renunciar a uma vida mais harmônica. Esses são alguns dos temas que nós vamos debater hoje. Eu sou a Patrícia Knebel e esse é o videocast Better Future, uma iniciativa do Jornal do Comércio. Hoje eu estou aqui com o Dado Schneider. Aliás, essas frases da introdução são todas dele. O Dado é doutor em comunicação pela PUC, especialista em mudança e colaboração intergeracional e criador da marca Claro, considerado palestrante imperdível pela BuzzFeed em 2022. Seja muito bem-vindo, Dado. Obrigado. Bom, eu e o Dado, a gente tem uma história de 20 anos, né? 20 anos, tá bom. 22 já. 20 anos. 20 anos, 18. 23 anos de coletivas. É verdade. Começou quando eu era repórter, né? Ainda sou hoje colunista do Jornal do Comércio, mas na época repórter de Telecom. E te entrevistava ali, tu como diretor da Claro, como executivo da Claro. Exatamente. Papagaio da Claro, que todo mundo queria. Aliás, se tu fosse eu preciso te contar uma coisa. Eu não era diretor, tá? Porque a estrutura da empresa, todo mundo era manager. Era tudo em inglês. Então, eu era gerente. E aí, no meu cartão de visita, estava lá gerente de comunicação. Só que tinha muitos diretores que não queriam fazer reunião comigo. E eu tinha uma caneta de patrocínio de milhões de dólares. Eu tinha mais alçada que os caras que tinham cargo de diretor. Parecia mesmo, né? Sim, de fato. mas eu tinha. Te alcei a diretora, inclusive. Mas aí... E eu não tinha nenhum problema com o cartão. O importante é que a gente ia fazer. E aí um dia eu cheguei pro Brian, que era o CEO, era um canadense querido. Eu disse, Brian, eu tô com um problema. Os diretores de muitas empresas aqui não me recebem porque eu sou gerente. Dá pra botar diretor no meu cartão de visita? Ele, peraí. Ele botou Marketing Vice President. Eu era vice-presidente de marketing. Todos me recebiam. E é isso. Mas eu era apenas um gerente. E era um tempo incrível, né? Realmente, aquele momento, o setor de comunicações estava em ebulição. Era uma startup, né? Só que na época a gente chamava uma empresa nova, mas era uma startup. Exatamente, já era uma startup. E a gente veio a se reencontrar agora, num outro momento, né? Eu ainda no Jornal do Comércio, mas também empreendendo com a Singular, trabalhando com posicionamento estratégico, e tu estouradaço como palestrante. Aliás, me conta o que foi que aconteceu agora na Gramado Summit. Aplaudido de pé, eu ouvi muita gente falando que a tua palestra foi a melhor de todas. Que momento, hein? Sabe o que é? Eu me preparei muito para essa palestra. Porque palestra de meia hora é muito mais difícil que palestra de 1h30. Quer uma palestra de 1h30? Eu dou agora aqui. Palestra de 1 hora, eu preciso de uns dias para saber o que eu vou cortar. Palestra de meia hora demora 1 mês para fazer. Porque a gente corta, eu conto muitas histórias, depois eu alinhavo tudo. Eu adoro dizer que Schneider em alemão é alfaiate. Depois eu costuro tudo, né? Fica sob medida. E aí, eu tinha me preparado muito para a palestra. E a estrela principal do evento era às 5h30 da tarde. E eu palestrava às 13h30 da tarde. No melhor dia, que é o segundo do evento. Tá? E aí o pessoal chegou e disse assim, olha, o palestrante não vai poder vir. O grande nome. E eu disse, putz, né? E eles, mas tu vai nos ajudar. E eu digo, como? Nós vamos falar antes da tua palestra. Porque quando tua palestra é animada, eu digo, pô, bem na minha vez. Bem de novo. E aí eu disse, então vamos fazer o seguinte, como eu começo com a palestra muda, que é a parte muda da palestra, que depois a gente explica se der tempo, né? A parte que eu não falo nada. Eu digo, eu vou fazer a parte muda, o apresentador era o Rafael Cortez, aquele do CQC. O Rafa Cortez é meu amigo de vários eventos, então a gente já se dá bem. A gente alinhavou tudo isso antes de entrar no palco. Aí eu vou deixar o pessoal satisfeito com a parte muda. Quando eu pegar o microfone para a parte falada, eu vou chamar o Rafael, ele vai entrar, vai dar a má notícia. Tinha um vídeo lá do palestrante. E aí eu tento terminar a palestra com a parte falada do melhor que eu puder. Só que eles não me disseram que o palestrante, no vídeo, ia dizer que ele não podia ir porque ele estava em Porto Alegre. E aí deu um festival tinha 3.000 pessoas, né? Depois, no final da palestra, tinha 4, tá? Mas assim, tinha 3.000 pessoas. Os caras ficaram com uma cara amarrada. Como o cara tá em Porto Alegre, né? Sim. E aí eu olhei pro Rafael Cortez, assim, os dois nós estávamos em pé, parecia um velório, assim, né? Parecia que nós estávamos num velório, cara, enquanto tava aquele vídeo. Aí eu olhei pro Rafa e disse, pá, Rafa, o desafio é maior. Quando terminou, ele disse, então, muito obrigado, tá? Com vocês, a continuação da Schneider. E eu olhei pra plateia e disse assim, mas eu tô aqui, vai valer cada centavo, eu vou dar a melhor palestra da minha vida, e daí? E aí foi a loucura, foi uma loucura. Aí eu tinha
meia hora, né? A parte muda 10 minutos e a parte falada ia ser 20 minutos. Quando eu tava com 10 minutos de parte falada, o pessoal aplaudindo no meio da palestra, eu olhei pro Marcos, né? O CEO Sim, do Gramado do Summit. Gramado Summit. Marcos, pode botar mais 10 minutos aqui nesse... É o mínimo que tu merecia, É o mínimo né? que eu vou fazer, porque eu tô salvando aqui É a verdade. coisa. Eles botaram mais 20. Eu dei uma palestra de 40 minutos, foi sensacional. Incrível. Mas fala um pouquinho da palestra muda, porque eu quero saber como é que tu consegue, uma palestra muda, Tá. reter a atenção das A pessoas palestra hoje em muda dia. começou numa sala de aula na virada do século, quando os celulares eram aqueles Nokiazinhos pretos, fininhos, Sim. que a gente só mandava torpedo SMS e falava no telefone, que a gente falava assim, né? Agora os jovens fazem assim, né? Por exemplo, ele me ligou, né? A gente fala, ligou, que é velho, né? Faz assim. E eu notei que na sala de aula, sabe quando tinha aqueles cochichos e todo mundo ria? O pessoal não cochichava mais e, de repente, nas pontas da sala, o pessoal fazia assim, ó. Sacudia assim. Eu digo, o que está acontecendo? E aí eu descobri que eram os primeiros torpedos, as sacanagens da sala sim. de aula. E eu digo, como é que eu vou fazer esse pessoal prestar atenção na aula? Aí um dia eu cheguei de sopetão, assim, escureci a sala, botei uma música em inglês, que eu não lembro qual foi a música, tá? Eu não lembro. Isso foi em 2001. E atrás de mim aparecia até o texto do que seria a minha aula. Só que assim, fundo preto com letra branca, fundo branco, letra preta, uma música bombando em inglês. Claro, texto em português, música portuguesa da Tilt, era a música em inglês. E eu com o corpo teatralizando as palavras. E os alunos ficaram assim. E o melhor foi que todos acertaram na prova a questão referente ao conteúdo apresentado da forma muda. Uau. Na aula muda, né? Sim. Aí eu dei aula inteira, muda. Aí levavam mãe, namorado, levavam todo mundo para assistir. E aí eu digo, eu tenho um método aí. Quando eu comecei a fazer palestras profissionalmente, que eu sempre dei palestra, mas profissionalmente viver de palestras, em muitos casos eu uso o recurso mudo, que agora eu uso assim, às vezes 10 minutos, às vezes 15 minutos, Sim. às vezes 20 minutos. A palestra de 1h30 eu faço 20 minutos. E ela já dá uma desanuviada no ambiente, assim, porque assim, eu sou um senhor que está lá no palco, saltitando, falando com as palavras sem dizer, né? Sim. A palavra tá na tela, tá tocando músicas muito legais, que as pessoas ficam com os poros abertos, fica todo mundo predisposto a consumir. A absorver aquele conteúdo, E é né? impressionante, as pessoas lembram muito mais, né, o conteúdo dado da forma muda. Dado sem O dado trocadilho. são vários trocadilhos que a gente pode Tem fazer. trocadilhos Vivemos no horríveis mundo com dos dado, dados, mas né? Dado é mais dado é o novo petróleo. É o novo petróleo, exatamente. É muito bom. Incrível. E uma coisa que tu falaste ali da questão de viver a palestra, tu vive, né? Eu acho incrível isso, porque eu converso com vários palestrantes e todos eles, assim, eu quero fazer Nunca menos é igual. palestra, não quero viajar. A minha nunca é igual. Não, e tu curte a rotina, né? De pegar o avião, de pegar... E mostra isso nas tuas redes, de pegar o ônibus. Eu volto atrasado, azar, eu faço tudo. Sim. Eu fico observando gente, fico entrevistando gente. Pra mim eu curto voar. E aquelas maluquices de vir à noite, depois vai pra não sei o quê, pega um carro, vai lá. Tu gosta de todo o ritual, né? Gosto que envolve de o mundo todo da o ritual. palestra. Tem uma coisa que eu não gosto, que é quando o voo é na madrugada. Sim. Porque assim, ó, acordar às 6 da manhã não tira o pedaço de ninguém, tá? Pegar um voo que decola às 8, beleza. O problema é quando o voo decola às 5h40. Eu tenho pavor também. Que aí eu passo o dia que é um zumbi. Então eu prefiro, às vezes, por exemplo, no Nordeste, agora que nós estamos aqui prestes até a parte fria do ano, né, aqui no Sul, eu procuro assim, é São Luís do Maranhão, eu vou à noite para Guarulhos, durmo no hotel que tem dentro do aeroporto, chego às 11 da noite, durmo, às 6h30 da manhã eu vou para São Luís. Mas aí eu dormi uma noite, porque da palestra 3 noitado, Sim. claro que adrenalina na hora, o cara, né? Mas é muito... Eu acho que tem perda de rendimento. É outra coisa quando tu pode te preparar. Sim. E tem uma característica tua também, que é de quando tu vai pra cidade, tu tenta conhecer um pouco o local que tu tá, os locais típicos, o bar típico ali, e contextualizar isso. As pessoas gostam muito, né? Eu, assim, ó, sempre que eu posso, se eu tenho 2 horas, eu sempre digo assim, às vezes, eu sempre tô sendo conduzido por um motorista, né? E aí eu digo pro cara, eu vou avisar pra ela que eu vou chegar às 5h30, mas a gente chega 5:45, porque os caras querem ficar fazendo sala, e eu quero conhecer esse Conhecer os lugares. E eu me meto, vou na padaria, puxo assunto com o barbeiro, assim, e eu pergunto o que tá bombando, e aí, às vezes, eu sei coisas que só um nativo sabe. E eu, no meio da palestra, eu incluo isso, eu digo assim,
Isso aí é tão bom quanto o sonho lá da padaria Dó Ré Mi. Os caras me olham, como é que esse cara que Sim. caiu de paraquedas aqui sabe isso? Eu acho que isso é ter respeito pelo público, sabe? E é uma coisa rara, né? Não dói, sabe? Não custa Sim, nada fazer. com certeza. É um jeito de... Tu já cria, né, um ambiente ali, porque a maioria dos palestrantes hoje em dia, sei lá, chega no lugar, fica um pouco ali, já dá a palestra, vai embora, enfim, nem sempre E tem uma cria outra coisa, eu digo pros organizadores, por favor, coloquem a imprensa a me entrevistar antes da palestra. Porque terminada a palestra, as pessoas querem conversar, Sim. querem tirar selfie, querem assuntar, né? Sim. E aí o jornalista, tem que fazer a matéria, eu digo, cara, eu tenho que dar toda a atenção para quem ficou prestando atenção para mim o tempo todo. Sim. E aí os caras às vezes ficam muito chateados. Quando chego no evento, eu já... Tem entrevista? Tem blog? Às vezes tem podcast antes de palestra. Então eu já me organizo para fazer isso. Sempre antes, até porque depois que baixa a adrenalina da excitação, né? Do palco ali. Porque tem uma adrenalina. Claro. Aí eu não rendo tanto. Sabe? Sim. A pessoa começa a fazer pergunta complexa, eu já estou exausto, eu já tirei 200 fotos, não vai render. Não é o mesmo pique, não né? É o mesmo pique. Agora, eu sempre brinco contigo que a gente começa a falar de algum assunto quando a gente vai descobrir, tu já esteve lá, tu já conheceu, tu já participou de um projeto, tu tem uma história muito legal ali, queria que tu falasse um pouco da própria questão lá do Cunizaguanais, também uma parceria que vocês tiveram, a questão da Magalu, ou seja, tu já passou por muitas grandes empresas e muitos projetos importantes esses né? Esses dias um cara assim de 20 e poucos anos, ele disse assim, cara, você é o Forrest Gump brasileiro, porque eu tava lá, eu não sei quem eu tava lá. Exato, mais ou menos isso. Mas antes, só para terminar essa parte de viagem, eu só ainda não fui em aldeia indígena. Eu conheço literalmente todo o Brasil, tá? Assim, às vezes eu tô vendo no noticiário, teve um incêndio em Guarapiranga do Oeste, do lado de Colina, que é Primavera do Leste, que é Tangará, eu conheço o Brasil todo. E provavelmente estamos para fechar a palestra numa aldeia indígena. Eu ia dizer, vamos falar com o Márcio Spagnolo, da Profissionais S.A. para resolver isso aí. Nós vamos estar para fechar. Que incrível. Eu já te imagino lá. Daí tu vai ter que ir vários dias antes, né? Para viver aquilo lá. Que legal. Sim. Agora me conta aí um pouco das tuas andanças aí. Eu fui publicitário, tá? Eu fui publicitário muito cedo. Eu comecei aos 17. No primeiro dia de aula, primeiro dia de estágio. E aí eu não parei mais. Então, assim, aos 21, eu era cobra criada já, né? Naquela época efervescente da propaganda, mas tudo aqui. E aí eu fui crescendo na profissão, eu cheguei uma hora que eu teve eleição para a Associação Rio Grandense de Propaganda, né? Associação de Classes Publicitárias, e eu concorri e ganhei com 26 anos, né? Eu inventei um ciclo de palestras no café da manhã, para as pessoas chegarem na agência, no expediente já... né? E tendo ido no evento, porque às vezes o pessoal não sai, né? Pra ir no evento. Depois que engata o trabalho. E a palestra era como eu era o presidente da Associação Rio Grandense, eu convidei o presidente da Associação Paulista, não me lembro do nome dele. E o cara me cancelou assim, faltando 5 dias. O evento todo montado já. E eu digo, meu Deus, eu estava na sede da Arps, o que eu vou fazer, né? E tinha uma meio-mensagem, que era uma publicação muito importante, na época ainda mais importante. Né? E aí tinha na primeira capa, assim, a foto de um cara barbudo, gordo, assim, diz assim, redator baiano sai da W Brasil e volta para a Bahia para se associar a Duda Mendonça. Eu digo, como é que o cara para de jogar no Real Madrid? Porque a W Brasil era o Real Madrid. Né? Eu digo, esse cara deve ser interessante. Aí eu olhei, Nizanguanais, vou catar esse cara. Eu sei que a gente conseguiu ele, assim, ao longo do dia. Pra palestra. Eu falei com eles assim, Nizam, tu não me conhece, sou presidente da ARP, topa vir fazer uma palestra aqui. Eles, bora, né? O baiano fala assim. E era numa sexta de manhã. E eu recebi ele na quinta noite, a gente jantou. Cara, eu me apaixonei perdidamente, porque ele é genial, né? Ele é genial. E na sexta ele viu a minha articulação, assim, né? Porque eu fui eleito porque eu não tinha desafetos. Na época, todo mundo brigava com todo mundo. E me botaram, assim, de candidato. Porque ninguém brigou contigo, todo mundo gosta de ti. Então eu ganhei por não rejeição, tá? E aí ele viu que eu era bem articulado. Eu tinha, né? Tinha um tamanho já na profissão. Eu tinha quase 9 anos de profissão. Né? Eu tinha as 10 mil horas de voo, né? Que no passado era considerado a pessoa dominar a coisa. E aí ele me convidou para ser diretor de planejamento e atendimento na época na Bahia só, da M9, com Duda Mendonça junto. E essa experiência foi, meu Deus, né? Só as feras. Apenas era o Messi e o Cristiano Ronaldo, né?
E é impressionante. E depois eu fiquei com o Duda, eles se separaram, eu fiquei com o Duda, 2 anos na Bahia, quando a DM9 São Paulo começou a bombar, mas na época eu fazia prospecção junto com o Nizam, a gente trabalhava segunda na Bahia, trabalhava em São Paulo terça, quarta e quinta, e sexta na Bahia. Então eu acho que eu tive o melhor dos mundos, né? Que eu morava em Salvador no fim de semana, trabalhava em São Paulo. A gente... Com as feras Não, ainda, e o pior, né? aprendendo. E o Washington cedia uma sala da W Brasil para a gente fazer reuniões. Então eu ainda convivi com o pessoal da W e tal. Então, assim, eu digo às vezes, eu já fui à falência também, como consultor, tá? Tive uns clientes que não me pagaram, eu fui à falência, literalmente à falência. Assim como eu fui à falência, eu também joguei futebol com os melhores da minha profissão, sabe? Os melhores jogadores de futebol que teve, né? Sim. E Conheci essa eles questão de todos. a falência foi antes ou depois Depois, dessa? foi E como é que depois. foi esse? Não, foi quando eu já estava assim, né? Tu criou uma consultoria, Aquela coisa assim, eu tava com 30 e poucos, mas, 30 e poucos, eu tinha 15 anos de mercado, tá? Eu tinha saído da DM9 São Paulo, porque eu disse, já aprendi, mas era uma destruidora de saúde, assim, Sim, né? Eu digo, sim. eu vou morrer aqui, né? E aí eu vim para Porto Alegre, montei a consultoria, e aí uns 2, 3 clientes me sacanearam, assim, os planetas se alinharam, e eu digo, aos 35, depois de ter jogado no Real Madrid, quebrei. Então eu fiquei, assim, um bom tempo bem apertado. E aí depois veio o Beto Calage, me convidou para ir para a DCS, e lá na DCS... teve uma coisa. Quando eu saí da DM9, eu resolvi fazer um ano sabático. Mas atenção, geração Z, eu fiz um ano sabático depois de quase 20 anos de carreira, porque tem estagiário que com 6 meses, eu preciso de um sabático. Exatamente. Né? Então, a gente tá falando sobre isso eu tô sacaneando, mesmo. tá? Mas assim, eu fui fazer um ano sabático, eu fui ser professor numa universidade na cidade do Porto, em Portugal. Fui dar aula de propaganda, tá? Me acharam, eu dei uma palestra lá, e quando terminou a palestra, o reitor da faculdade me perguntou, quer dar aula aqui? Eu digo, bora! Né? Eu falava baianês na época, bora, estamos aqui. E aí, lá, era 94, estava explodindo o celular na Europa, e nos Estados Unidos estava atrasado. Mas viria a bordo do Fernando Henrique, né? Privatização de Telebrás, aquelas coisas, tudo, viria as bandas B, né? E eu disse, eu vou estudar esse troço. E aí, como eu tinha 14 horas de aula por semana, e eu tinha o tempo livre, eu estudei celular. Estudei a full mesmo, que lá chamava telemóvel. E aí, quando eu voltei, eu fiz a consultoria e quebrei, tava ruim, assim. Aí o D'Alessandro, da DCS, disse, eu quero que você venha atender governo. E eu não gosto de política, né? Eu não gosto de atender política. Eu, na época, na agência do Duda, eu era o diretor de todas as contas privadas e a Zilmar, sócia, era das contas das políticas. Eu não lidava. Mas eu fiz o seguinte, eu disse, D'Alessandro, eu topo desde que a gente monte um núcleo de estudos de telefonia celular aqui dentro. E ele topou. Então eu tinha o desprazer de atender governo, que eu não gosto. Mas tinha essa outra parte que Mas compensava. eu me dedicava a isso. Aí quando vieram as licitações de agência para atender a banda B, a empresa que viria a se chamar Claro, né? Era Telete? Acho a Telete era a razão social, né? Que o nome é horrível. Foi um executivo goiano da Telebrás que disse, é a tele dos tchê, então é teletchê, telete. É horrível, horrível. Nossa. Meu Deus. Quase antes fosse então teletchê, né? E queriam que fosse teletchê. Eu digo, não, pelo amor de Deus. E aí a gente foi para a concorrência das agências e como a gente tinha muita expertise, ali, mas a gente ainda ganhou a concorrência, é tudo em inglês, né? Porque eu descobri que nenhuma agência tinha gente que falava inglês. E contrataram apresentadores que falavam inglês. Sim. E, em geral, é bom a gente ser o primeiro a apresentar, porque a gente apresenta uma ideia, pode ser que outros tenham a mesma ideia, então é melhor ser o primeiro a apresentar. Verdade. Quando eu descobri que a gente era o único que eu ia falar e eu ia apresentar, porque eu falo inglês, eu disse, eu quero ser o último. E aí, óbvio que começou a reunião dizendo assim, eu sou o diretor dessa empresa, eu que vou atender vocês. Né? Mas os que não falavam, como é que foi a apresentação contrataram pessoas que falavam inglês. E aí ele só... Né? E aí, sim, daí tu perde toda aquela naturalidade da coisa. Aí a cliente sai, eu quero esse cara aí. Sim. Incrível. Mas é isso aí. Tem pouca história, né, Dado? Tem. Pouca história. Tem. Tem um conceito que eu gosto muito, que é da habilidade específica, que é aquela coisa que... Tem alguns estudos que mostram que a gente tem talentos e dons e paixões desde pequeno. Uhum. E que muitas vezes a gente
trabalha isso ao longo da vida e se torna realmente um profissional muito diferenciado e muitas vezes isso acaba sendo esquecido, né? Então, por exemplo, um cara que hoje em dia é um vendedor muito talentoso, provavelmente era aquele cara que no recreio lá estava com os amigos negociando alguma coisa, enfim. Quando tu olha porque tu te tornou, assim, para os teus talentos, né? Tu te vê o Dado quando ele era mais novo? Onde que esses mundos se encontram, Essa assim? é a pergunta mais rica, igual às outras que me perguntam quando que eu virei palestrante. E eu vou te dizer, foi na 4ª série ou 5ª série que o trabalho em grupo estava horroroso. E eu disse, deixa comigo. E eu fiz uma baita apresentação, tiramos uma super nota. E eu acho que começou ali. E depois, com uma publicidade nos anos 80 e em parte nos 90, tinha muita... era muito glamourosa. Eu vou te dizer, trabalhar em publicidade era como trabalhar em inteligência artificial hoje. Era a profissão da moda, né? Tinha muito glamour as apresentações. E eu era um baita apresentador de campanha. Tô falando sem a menor modéstia. Sim, mas aqui tem um cara que domina o palco ali, né? Até chegar ao Nizam. Porque o Nizam tinha que fazer 2 anúncios, ele fazia 40 anúncios. 40. Um melhor que o outro. E minha primeira campanha para apresentar junto com ele, fomos os dois para a reunião, era Banco Econômico, a campanha era um super banco nacional, né? O Banco Econômico, sediado na Bahia. Eu fui começar a fazer a apresentação, era a primeira vez que eu apresentava a campanha, né? Pô, era a primeira campanha na frente do Nizam. Ele disse assim, ih, Gaúcho, cala a boca. Ele pegou os anúncios, botou na mesa assim, coisa boa não precisa apresentar. E eu digo, ele tem razão, porque eu já vendi muita coisa meia boca com talento de apresentação. Eu nunca mais fiz apresentação de campanha assim. Eu sempre disse assim, pá. E eu dizia para o pessoal criativo, eu digo assim, não vai ter show em apresentação. O show é a peça. E isso foi uma lição que eu aprendi com o Nizam. Se você é publicitário, leva essa para casa. É interessante, porque hoje mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, realmente... A força da ideia. E a publicidade, assim, de uma forma, não tem mais aquele glamour mesmo, né? Realmente se transformou, é um mercado que se transformou muito. Muito raro, né? Muito raro ter uma coisa que a gente diz, olha só que legal, a gente até se passa, não sei se vocês têm, meus amigos, a gente se passa, não publicitários, mas quando tem uma propaganda assim maravilhosa dos anos 90, maravilhosa dos anos 80, pô, lembra? E aí sabe os comentários que vêm que não são os publicitários, médico, advogado, engenheiro, tá? O cara diz, não tem mais isso, né? Não. Não tem. É que o celular dispersou a gente, né? Sim. Antes a gente parava para ver cada coisa, tava todo mundo junto, comentava. Agora tá cada um num canto, então é mais complexo, né? Realmente bem mais complexo. Mudou muito. E hoje tu te transformou num cara aí que, pelo menos pelo que na minha percepção, assim, é um grande nome, né? Que tá para falar sobre novas gerações, a colaboração entre gerações, enfim, como que isso surgiu na tua vida aí, nesse mundo aí pós-agências? Eu tô falando demais, as minhas respostas estão muito longas, né? Não, vai. Eu vou ter que fazer uma história antes para te responder. Eu tinha 8 anos quando o homem chegou na Lua. E eu era a única criança na sala, toda a família se reuniu, assim. Eu era primeiro neto dos 2 lados e a minha irmã só nasceu no ano seguinte. Então eu era a única criança na sala. E tinha umas 15 adultos. E me botaram na frente da televisão. Tá? Eu me lembro direitinho, essa televisão pequenininha assim, né? Televisão era de Miral, pequenininho. E aí o homem botando o pé na lua e os meus parentes, eu me lembro assim. E eu olhando pra eles, assim. Essa cena de criança eu me lembro. Olha, Dado, o homem na lua. E eu achava aquilo a coisa mais normal do mundo, porque eu pertencia à era espacial. Sim. Tá? Sim. Eles é que não eram daquela era. Então eles estavam fascinados com uma coisa que eu tinha estudado. Apolo 7, Apolo 8, Apolo 11, o cara botou o pé lá. Sim, era uma consequência do... Né? E aí, quando veio a internet e eu fui trabalhar no celular, estamos falando assim, 95, 98, eu tava com o celular, eu comecei assim, cara, vai vir pro mundo um tipo de gente feito de outro material. Essa concepção, isso que tu falou aí, essa frase do início, é uma coisa de 98 na minha cabeça. 97, sim. 98, 99, que eu tava mexendo na Claro. Eu digo, faz 25 anos isso. Eu digo, cara, vai vir as pessoas que quando se derem conta como ser humano, já vai ter internet, vai ter celular, já vai ter celular mais avançado, que a gente sabia que o celular ia ter. Sim. Não isso tudo, mas a gente sabia que ia ser muito mais do que meramente mandar mensagem e falar, né? E aí eu digo assim, eu vou estudar esse povo aí. E eu comecei a estudar as crianças que estavam nascendo na virada do século.
e muito atento. E eu viajava muito, sempre viajei muito. E não só a trabalho, eu sempre gastei dinheiro em viagem. Eu tive carros horríveis a minha vida toda e viagens maravilhosas, tá? Então eu sempre pesquisei, eu entrevisto as pessoas. Eu chego para uma mãe numa praça e digo: posso conversar com a senhora? Ela fala: eu posso conversar com seu filho? E de repente as duas gurias que estão brincando vêm, eu faço isso em todas as cidades que eu vou palestrar, né? E eu comecei a chegar a conclusões muito cedo, assim, na virada do século, e dizer: olha, eles não olham para a autoridade dessa forma, né? Não é que eles são diferentes, eu faço o gesto vertical e horizontal, século XX vertical, eles são do século horizontal. Então eles não olham para a autoridade de baixo para cima, quando a gente orou. Eu comecei a fazer essas coisas, falar essas coisas em 2004, 2005, 2006. Ninguém dava muita trela, parecia assim, jogo de palavras, publicitário, que fala coisas interessantes, mas assim, não, é conhecimento, cara, é tendência. Agora, com essa enxurrada de conclusões sobre a geração Z, a vontade que eu tenho de levantar aquele placar, assim, aquela placa, eu já sabia. Eu falo isso há 15 anos, há 17 anos, então assim, é muito regozijante, assim, é gratificante para mim. Agora tem um monte de Forbes e CNN e não sei o quê, assinando matérias de coisas que eu falei há 15 anos, sabe? É muito legal, porque um monte de gente vem, e agora eu malandramente nas redes sociais eu falo assim: quem estava nessa aula em 2008 que eu já falava isso? Eu. Prova social. Prova social, exatamente. E é interessante, assim, porque é uma questão cultural e é um grande desafio que a gente vive, né? Porque se a gente for pensar, hoje o mundo todo, ele vai na direção da criação das bolhas, né? A própria tecnologia, os algoritmos, se bobear, a gente tá ali naquele micromundo, achando que todo mundo pensa como a gente, achando que todo mundo sente como a gente, e na verdade a gente... piorou isso aí, né? Piorou muito, né? Exatamente, exponencializou um problema que já existia, né? Então, e aí eu fico pensando num cenário onde as pessoas, de uma forma geral, têm dificuldade de lidar com o contraditório, tem dificuldade de lidar com o talento divergente, né? Ou seja, aquela pessoa que pensa diferente, que age diferente, geralmente ela fica de lado, quando na verdade ela poderia estar agregando muito ali nessa construção. E eu acredito que a gente pode fazer esse paralelo com essa questão das gerações, né? Porque a gente tem diversas gerações hoje nas empresas tendo que conviver, muitas vezes separadas por silos, por idade ali, né? E quanto de riqueza poderia estar sendo gerado se essas pessoas convergissem, conversassem, né? Mas eu sou um otimista. É ao longo dessa década que a gente vai ter isso. Porque a gente vai ter que se ajudar e se entender. Mas eu vou puxar lá para 2008, tá? Estamos falando de 16 anos atrás. Eu tinha um workshop para explicar os millennials, porque os millennials foram os primeiros problemáticos, tá? Os que primeiro deram dor de cabeça. E eu dizia pro pessoal: vocês estão incomodados com os millennials? Espera a geração Z, né? Eu falo isso há 15 anos, tá? E aí eu tinha um workshop que agora eu estou resgatando, tá? Atenção, senhores clientes, no segundo semestre eu venho aí com este produto, tá? Eu vou atualizar esse produto. Eu pegava empresas grandes, tá? E eu fazia um recorte de idade, não de cargos, tá? E eu explicava os jovens de manhã para os velhos, e de tarde eu explicava os velhos para os jovens. E isso ajudava a se entender, porque eu digo assim: olha essa nova geração, olha o que ela tem de bom, olha agora, ela tem isso aqui também, né? Mas em compensação, nós, quando éramos jovens, eu falava de velho para velho, né? Eu tinha 40 e muitos, né? Agora tem 60 e poucos. Então eu dizia: olha só como eles têm isso, e olha só como... E por que o velho... Agora eu digo para a geração Z, por que a gente tem que parar de dizer para a geração Z: minha mãe me olhava, eu já sabia o que ela queria dizer. E eles acham ridículo, por que vocês não conversavam? Né? Porque era assim, né? Vinha de cima para baixo. Exatamente. Eles têm que conversar, eles perguntam por que eles são mais arguidores, né? Eles são mais perguntadores e confrontadores, porque eles vivem um plano horizontal, né? E nós fomos educados assim, olhando de baixo para cima, temendo a autoridade. E isso vem falando há um tempão. E o pior, se tem um problema de um fosso geracional, que a gente tem que se aproximar e se entender, quem é que tem mais experiência, é mais vivido e mais maturidade para iniciar a aproximação? Quem é mais velho. Só que quando a gente era mais novo, os velhos não queriam fazer isso com a gente. É verdade. E agora o que aconteceu? Mudou bem na minha vez. Qual é a maior dificuldade na tua visão? Porque na medida que tu
tá sempre em contato com as empresas e com pessoas de diferentes gerações nas O briefing palestras. é quase o mesmo, tá? O briefing é quase o mesmo. Qual? Eles não se entendem. Não se entendem. E eu avisei. Se preocuparam com os milênios, a geração Z é muito mais complicada. Mas tem algo assim específico que é o maior problema, o maior gargalo nessa relação? Ou é questão relacional mesmo? Não, é que a questão relacional, eu acho que ela é a febre de uma infecção, que é a visão completamente diferente, que não tem certo ou errado, é diferente, em relação a trabalho, realização pessoal. Nós estamos em 2024, tá? Lá por 2012, 10, 11, 12, começou a surgir algo que se fala cada vez mais hoje, que é 80% das profissões do futuro ainda não foram inventadas. Isso se fala mais ou menos há 10, 12 anos, tá? De posse disso, a minha pergunta oficial das viagens, das pesquisas era perguntar para gente de 10, 12 anos, sempre peço para o adulto, tá? Licença, posso falar com ele? Tá. E é engraçado que eles falam comigo. Né? Porque vê na cara que eu não vejo aquela cara, né? E aí eu comecei a perguntar, você já pensou o que você quer fazer no futuro? E era assim, era unânime. Todos assim, não. Claro, porque eles vão viver 120 anos, por que eles vão pensar em alguma coisa do futuro? A gente com 10 anos tinha que ter uma carreira, porque a gente ia morrer com 60, né? Ia casar com 20. Sim. Né? Já tinha tudo estruturadinho, como tinha que acontecer. Aqui, ó, tava tudo nas gavetinhas. Né? E eles me diziam assim, não, eu não sei o que eu quero ser no futuro, mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu não quero ser o que o meu pai é, e muito menos o que a minha mãe é. Eu digo, eu só anotando, eu digo, temos uma bomba relógio nas empresas. Daqui 10 anos, 12 anos, eles vão vir achando que nós não somos mais exemplo. Porque quando a gente era criança, a gente tinha umas pessoas muito mais velhas que nós, que eram exemplo. Tá? Por exemplo, a Marília Gabriela, com 50 anos, era exemplo para os meninos de 15, 20, 25, 30, 35, com TV Mulher. Então, 40, entre 40 e 50, ela era referência para todas as gerações. E foi bem nessa época, que a Kéfera e o Felipe Neto estouraram. E eu digo, cara, uma pessoa de 22 anos é o guru de uma pessoa de 13. E aí eu comecei a ver que as referências não eram mais assim, os caras muito mais vividos. A referência passou a ser uma pessoa, no máximo, 10 anos a mais. Então, uma pessoa de 15 se referenciava com uma de 25. Uma pessoa de 20 se referenciava com uma de 30. E aí eu também comecei a dizer, os diretores, eu dou muita palestra para só se leva. Os caras faziam assim, ó, eu dizia, nossa experiência não serve mais para nada. E eles ficavam assim, eu digo, desde que seja legal ouvir da gente. Porque a internet trouxe, eu fazia assim, né? Infinitas novas fontes de informação muito mais interessantes e divertidas do que aprender com os mais velhos. Porque a gente tinha que aprender com os mais velhos. E aí, com essa coisa de nós não sermos mais o exemplo e eles não querem mais trabalhar com a gente, eu comecei a... Aí que eu entrei no trilho de começar a bater, e aí começaram a prestar atenção para valer em mim há uns 10 anos. Eu estava lendo um estudo que mostra um pouco de alguns sentimentos e emoções de todas as gerações. E aí ele estava analisando questões como ansiedade, felicidade, né? Principalmente ansiedade e felicidade. E aí a gente realmente vê uma curva, quando a gente olha para a ansiedade, a geração Z, assim, extremamente, né? Bem a percepção que a gente tem de as coisas têm que acontecer correndo, então uma ansiedade muito grande. E a gente olha lá os baby boomers, claro, também dentro da maturidade ali, um sentimento mais, uma ansiedade reduzida. Sim. E a felicidade... Também, né? A geração Z não se sentindo feliz com o que ela tem, né? E as outras gerações mais aceitando um pouco mais isso, né? E tem uma coisa que já está aprovado, né? Eles não vão conseguir, na sua maioria, estamos falando de classe média, tá? Acumular o que as outras gerações acumularam. Sim. Tá? Porque a visão é outra, né? Então, assim, também nessa época aí, 2011, 2012, eu comecei a ouvir deles, assim, quando o papo fluía... Eu digo assim, ó, eu faço esse monte de pesquisa, mas assim, sai um discurso quase que comum, né? Eu comecei a ouvir assim, vocês são ridículos que vocês vieram ao mundo para ter coisas. O que são as coisas? Ter carreira, ter poupança,
ter carro, ter casa própria. casa. E eles começaram a dizer, nós viemos ao mundo para ter experiências. Eu até no palco, quando eu falo isso, eu giro no corpo, assim, ter experiências, tá? Porque eu digo assim, claro, pô. Porque primeiro que eles não olham de baixo para cima, eles não têm que copiar a profissão do pai, não tem que seguir tocando o armazém da família, né? Não tem que suceder lá no campo, lá na propriedade, não tem. Eles são herdeiros, eles não Sim. são sucessores. E eu comecei a dizer isso principalmente o pessoal do agro, eles continuam me contratando bastante, né? Eu digo, é a primeira geração que é só herdeira, hein? Ele não se sente na obrigação de ser sucessor. De continuar o negócio. né? Se a quarta geração, parou em você essa obrigação. Se ele quiser ser músico, ele vai ser músico. Ele vai te dizer na lata, né? Que não quer. Né? E aí, com isso tudo, eu vi que assim, ó, nós vamos ter que nos entender. E tem uma empresa chamada Singular, tá? Que é muito boa, que conseguiu sintetizar essa coisa de colaboração intergeracional, que é o meu posicionamento, tá? Que realmente é isso que nós vamos ter que nos entender. E eu agora, eu tô falando demais, né? Não, vai. E eu estou pesquisando não só a geração dos dedinhos na tela, que sucede a geração Z, né? A geração que vem depois do smartphone, que chamam de geração alfa, mas que eu adoro chamar de geração IA, a geração da inteligência artificial, porque fica mais claro que época é. Né? A geração Z é a que veio depois da internet, a geração dos dedinhos, né? A geração que vem a bordo da inteligência artificial. E eu estou pesquisando os pais dessa geração. A fundo. Eu estou com as leituras a fundo, estou falando com antropólogo, falando com psicólogo, com pedagogo, com professor, com diretor de escola, e com os pais e com os psiquiatras. Por quê? Porque os pais dessa geração, eles estão criando a geração sem a palavra não, tá? E é uma linha, e eu não estou julgando. Atenção, eu não estou vindo com julgamento nenhum. Eu estou querendo entender por quê. Porque o mercado, em 10 anos, não muda a ponto de não ter cliente filho da mãe, de não ter colega escroto, de não ter chefe sacana e de não ter fornecedor tramposo, entendeu? Nós não vamos em 10, 12 anos mudar o mundo, não vai virar um mundo de Nárnia. Como que eles vão lidar com essa frustração, e aí, né? Eles estão sendo educados para um mundo que ainda não... Eu acho que daqui 30 anos vai ser. Porque eles vão fazer. A geração Z e eles vão fazer. Mas tem muita evolução aí. Mas é 30 anos. Só que daqui 10 anos, quando eles forem pleitear uma vaga no mercado de trabalho, o mundo ainda vai ser essa coisa dura aí. Então, eu estou focado nisso até porque é meu ganha-pão. Eu vou orientar as empresas, porque essa geração é ainda mais complexa que a Z. Sim. Essa geração dos dedinhos. Em função dos pais. E eu não estou julgando eles. Eu estou querendo entender por quê. Sim. Porque se é a preparação de pessoas de uma nova era, então nós estamos já na nova era. Que ela se consolida em 20, 30 anos. Mas essas crianças podem vir a ter perrengues daqui a 10 anos. E as empresas vão enlouquecer. E na verdade começa... Não é apocalipse, tá? Sim, não, mas na verdade é um cenário preocupante, né? É preocupante, por isso que eu estou estudando. Exatamente, e esses dias eu estava conversando, observando, na verdade, uma conversa de uma mãe que incomodada na escola porque a professora falou que o filho não podia fazer alguma coisa, ou repreendeu um pouco mais, né, duramente. Sim, ele devia estar incomodando, ela deve ter mandado ele... Exatamente, mas a mãe foi na escola para tirar satisfação com a diretora da atitude. Daí a gente fica pensando como é que essas pessoas vão chegar no mercado de trabalho, porque eles estão aprendendo... tirar a satisfação do chefe. Exatamente, eles estão aprendendo que tudo pode, que eles podem tudo, enfim. Então, realmente um cenário bem desafiador, digamos assim, no mínimo, né? Daqui 10 anos vamos fazer outro podcast sobre eles no mercado de trabalho. Agora, essa questão que tu falaste Não tô torcendo contra, tá? Sim. Eu tô realismo, né? Eu tô torcendo a favor, porque nós vamos ter que nos preparar para lidar com eles. Semi-adultos, ou em vias de virar adultos. E eu tô querendo entender isso. E eu realmente, a gente já conversou várias vezes sobre isso, né? Que é um aprendizado mútuo ali das gerações, na medida que a gente conseguir entender que tem que sentar, conversar e cada uma tentar tirar, porque tu mesmo falaste já algumas vezes, a gente no mercado de trabalho, a gente tá acostumado durante muito tempo, aceitar tudo, a trabalhar muito além, e sempre foi normal. E esse sempre recado da geração Z é ótimo. Alto exatamente. lá, por que você é assim? Exatamente. Sabe que, não sei se tá notando assim, a quantidade de
esses Reels e Shorts do YouTube, a quantidade, porque como eu sigo esse assunto, eu recebo muito essas coisas. A quantidade de millennials, tá? Gente de 30 e poucos, 30 e muitos e 40 e poucos, tá? Que dizem, eu acho que esses jovens têm razão mesmo, porque nós somos estressados, nós somos frustrados, nós somos... Não, eu só estou generalizando, tá? Sim. Mas eu tenho ouvido muito isso. Sim. Eu acho que eles estão certos de dar esse alto lá, basta, eu vou trabalhar o que me pagam. Porque até chegar neles, né? Inclusive nos milênios, geração Y, a gente dá aquele algo mais sem receber o algo mais. E se a gente não fizer isso, vai ficar chato, porque todos os outros estão dando aquele algo mais, né? E eu acho que esse recado é muito saudável. Pelo menos para fazer pensar. Tá aí, talvez, o início da conversa, tá? Entre as gerações. Por que se trabalha assim? Se a gente veio ao mundo para ter vida também, né? Eu não quero ser... E é isso, há 10, 12 anos eles já diziam. Eu não quero ser o que o meu pai é e muito menos o que a minha mãe é. E não quero ser líder, que é um, que é um cenário que a gente tem hoje e até um risco aí realmente de apagão de novas lideranças se isso não mudar, se o cenário não mudar, né? Mas se Patrícia, olha só, e se for assim, um monte de gente jovem trabalhando e o líder velho, ou uma líder velha, não tem problema, eles só não querem esse papel. Sim, né? exatamente. Eu vou dizer, teve um momento em que eu virei chefe de uma equipe. Tá? De uma galerinha, assim. E eu tinha 24 anos, e eu ia ser chefe de gente de 30, 32. Eu era cobra criado aos 24. Sim. E eu aceitei, porque naquela época não tinha por que não aceitar. Mas eu não queria. Eu queria continuar fazendo bem feito o meu trabalho. Eu parei de fazer o meu trabalho bem feito, virei um estressado, me desentendi com vários, e aí... Olha isso, estamos falando há 40 anos, tá? Isso foi em 85. Há 40 anos eu disse assim, por que diabos eu tenho que ser chefe? Isso veio na minha cabeça. Quando eu vim, assim, acompanhando a geração Z falando isso, assim, um cantinho diz assim, eu digo, eu acho que eu era a geração Z. Porque eu queria ganhar mais, porque eu desempenhava bem, mas não, para ganhar mais tinha que ser chefe. Então eu virei chefe. Foi um inferno. Pois tu já não falou que tu, ao invés de ter um carro bom, tu preferia viajar? Olha aí, que eu era é mais assim, geração Z que isso. Eu era muito diferente mesmo. Agora, as pessoas olhavam para mim, eu ganhava bem já. Sim. E diziam, mas tu tem esse Chevette? Eu digo, pô, mas eu fui para Europa, sabe? Agora, essa é uma mudança de comportamento, mudança de aspirações, né? Mas isso aí também tem uma nova perspectiva de comprometimento, porque na medida que tu tá comprometido a construir uma carreira, a construir daqui a pouco uma vida um pouco mais equilibrada, mais segura, tu acaba tendo um pouco mais de comprometimento com algumas coisas. Acho que essa é a grande questão, né, assim, de algumas pessoas dessa nova geração. Eu faço uma imagem em algumas palestras, tá? Não é em todas. Depende do briefing. Depende do briefing e depende do público. Mas às vezes fica engraçado, porque assim, tem bastante mescla de público. E eu começo a descrever essa coisa de que nós viemos ao mundo para ter experiências e vocês querem ter coisas. Aí eu digo, bárbaro, né? E o cara quer ter experiência porque eu sou o porta-aviões, né? Singrando os mares. E o aviãozinho do porta-aviões sai para ter experiências. Se der algum perrengue de imigração, de chefe ou de desencanto amoroso, o aviãozinho volta para o porta-aviões. Aí até eu quero ter experiência. Eu faço essa provocação. É muito engraçado, porque daí às vezes tem pai e filho, mãe e filha, mãe e filha, né? E os caras dizem, eu sou porta-aviões, né? E o aviãozinho está indo ter experiência. Mas é isso. Tu acha que tem, por parte, principalmente das gerações que já estão há mais tempo aí, um certo um preconceito aí com essas novas gerações? Absurdo. Porque a gente também tem que... Eu mesma já me vi em algumas situações, tipo, tem algumas atitudes que incomodam, e aí tu tem que parar para pensar, tá, mas tá incomodando por quê, né? Será que não tem um quesinho de autenticidade ali, ou de um novo posicionamento que, no fundo, a gente gostaria muitas vezes de ter também? Tem. Eu acho que geração semelhante à geração Z, e tudo que ela está provocando, acho que só os hippies, tá? Os hippies foram uma chacoalhada na sociedade. E que eu acho que a sociedade habilmente conseguiu esvaziar o movimento hippie primeiro colocando ele como moda, ou seja, você que não é da época, o Sérgio Chapelain e o Cid Moreira, que eram as duas vozes do Jornal Nacional, eles começaram a deixar o cabelo crescer, usar gravatas extravagantes, assim, pega fotos dele de 1970, 71, né? Eles eram hippies, né? Então, assim, eu acho que o establishment, né? Ele esvaziou a causa hippie, tornando a estética hippie moda.
A gente fazia assim, né? Os mais velhos faziam assim, paz e amor. Tu sabe que agora a gente não pode mais fazer isso, né? Eu sei. Porque eu sei. tem uma nova tecnologia que eles conseguem extrair a nossa digital e já eu usar sei. contra Eu sei. pra dar golpes. É impressionante, eu mas sei. é isso. Tá. Nem isso mais dá pra fazer. Não, mas né? aí o que eu acho que tem esse choque do movimento hippie, a geração Z é chocante, tá? Porque ela traz um questionamento para o sistema, tá? Então a gente calcou o sistema e agora tem até o frenesi de escalável e alta performance, né? Que é o oposto da geração Z, tá? Eu tenho até uma palestra que é o paradoxo do trabalho, né? A geração Z e a exigência de alta performance. Isso é uma palestra só sobre isso, tá? E aí tem um fato que eu gravei um podcast há 1 ano, mais ou menos. E tinha na sala, assim como tem gente aqui em volta, tinha o dono do estúdio, que era um baby boomer da minha idade, né? 60 e poucos. Tinha uma da geração X, de 53, assim, mais ou menos. Tinham 3 millennials. E o assistente de câmera era a geração Z, tá? E eu notei que ele estava gostando muito desse papo. Era algo semelhante, tá? E no final ele chegou para mim e disse assim, cara, eu gostei da tua palestra. Eu digo, pô, isso me honra, porque os velhos gostaram, tudo bem, mas quando um jovem gosta, eu adoro, né? Sim. E aí ele disse, eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, claro. Defina qual é o maior problema. Olha que legal. Ele é um prompt, tá? É um prompt, é bem perguntado, tá? Prompt de inteligência artificial. Sim. Né? Ele disse, se você pudesse definir qual é o maior problema da minha geração com uma palavra, o que seria? Saiu na hora. Eu disse, descomprometimento. E o velho, a moça da geração X e os 3 milênios fizeram assim. E nós aqui fazemos assim e também. eles aqui em volta fizeram Todo aqui, mundo fazendo tá? assim também. E aí eu disse, deixa eu te explicar, cara, talvez você seja muito comprometido, mas você é a exceção da regra, tá? Porque se tiver que aparecer amanhã 15:06 da manhã, eu tenho certeza que esse velho aí tá abrindo a porta. E os 3 milênios e o geração Z, é certo, geração X, é certo que estarão aqui às 15:06. Você, eu não sei. Talvez você seja fora da curva, mas eu não garanto que se você tomar muita coisa na noite, você vai estar secolado, você não vai vir. E eles entendem eles assim. E eu não acho ruim eles serem assim, porque eles estão dando um recado para nós. Essa coisa de escalável é um frenesi exacerbado. Com certeza. Essa coisa de alta performance é todo pra mundo quê? tem que É pra quê? performar. É pra quê? Exatamente. E aí, na Gramado Summit, eu acho que a coisa que mais legal da minha palestra, na parte falada, foi que eu botei assim, nova visão do trabalho da geração Z versus alta performance. E aí no slide seguinte, eu tirei o alta. Eu disse assim, será que não está na hora da gente exigir deles apenas performance? Sim. Porque quando a gente exige alta performance, uma pessoa que quer só um trampo para pagar as contas e já desconecta, né? acumular 7... Os caras fazem isso. O cara 7 meses e meio antes de ter o The Town, ele entra num trampo, ele acumula o dinheiro, quando chega perto do Town, ele diz, valeu. E o chefe diz, mas e o nosso propósito? E eu não suporto esse propósito. E a visão, valores, e isso o que, cara? O que é um trampo, cara? Eu te dou meu trabalho, minhas horas, tu me dá um salário. Sabe? Eles vêm com um recado forte. É bom isso que está acontecendo. E aí eu digo assim, será que não está na hora de a gente buscar só performance? Porque cá para nós, né? A maioria das vezes que eu lido com empresas, quem me presta serviço não chega nem no nível performance. Está abaixo da crítica, né? Então, vamos buscar performance. E eu acho que a gente pode olhar ter um olhar positivo mesmo, porque quando tem os extremos, né? Então, a gente tem o extremo das gerações que trabalham demais, que querem performar demais, que se dedicam demais, que se comprometem demais. E aí, daqui a pouco, a gente tem um outro extremo de uma geração que a gente olha como uma geração descomprometida, que quer, né, como tu falaste, trabalhar para juntar dinheiro para ir para um grande show e depois era isso. E provavelmente as próximas a gente vai começar a ter um equilíbrio disso, né? Eu acho que sim. Eu sou um otimista. Eu acho que nós vamos chegar no equilíbrio. Nós vamos ter que nos entender. Por isso que eu gosto tanto do colaboração intergeracional, porque a gente não é conflito, é colaboração. Perfeito. E eu gosto muito de dizer... Eu inicio as palestras dizendo, ó, século XX, agenda, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Século XXI, nova agenda. Sustentabilidade, inclusão, diversidade, compartilhamento, cooperação. Então, assim, a gente vai ter que cooperar. Vai ter que cooperar. Tu tá lançando um livro, né? Tô. Conta aí pra gente, o que tu pode adiantar aí já. Não, o nome do livro é Desacomodado, tá? Perfeito. Tem um trocadilho com o meu nome, mas não é o importante. O importante é que eu não sou uma pessoa acomodada.
E eu procuro chacoalhar as pessoas para não se acomodarem, porque nós vamos viver 100 anos inteiros, inteiraços, com capacidade de produzir, né? Então, assim, nós somos adultos inéditos, né? Não tem adulto igual a nós. É verdade. Então, assim, a gente tem que ser, não pode ser acomodado. E eu também não gosto da expressão zona de conforto, tá? Eu detesto essa zona de conforto. E eu adoro conforto, mas o meu conforto é estar sempre me desacomodando para conhecer coisas novas. E o livro é Desacomodado, Choque de Gerações, Adaptação, Mudança e Futuro do Trabalho. Ele deu um probleminha lá com a Amazon, né? Então só se liberaram para Kindle. Agora eu voltei para o esquema tradicional, então no início de junho, final de maio, vai ter versão impressa. Maravilha. Vou querer comprar meu exemplar. Não, tu vai ganhar. Opa! Mas os amigos comprem, tá? Ela vai ganhar. Dado, recentemente a gente teve uma conversa, tu me falou, nós seremos outros seres em 2040. Como é que tu olha para o futuro aí? Tu vê um futuro melhor pela frente? Eu sigo Tempos Modernos do Lulu Santos, eu vejo uma vida melhor no futuro, tá? E claro, talvez a gente tenha uma guerra aí, né? Mas eu espero que não. Eu acho que na hora H, sabe, no desfiladeiro, quando ogivas nucleares olharem para as ogivas nucleares, dizem, pô, o que adianta a gente avançar na inteligência artificial? O que adianta ter nanorobôs nos curando se os caras vão brigar explodir de guerrinha? tudo, né? Sabe? Pelo amor de Deus. Então eu acho que vai ser uma coisa semelhante às crises dos mísseis de outubro lá, de 62, lá do Khrushchev com Kennedy, tá? Vai no Google, vai ver sobre isso, tá? Que eu acho que vai quase apertar o botão, mas não vai apertar, tá? Na hora H. Mas eu acho que nós já somos esse novo ser, tá? Eu acho que... Me presta o celular. Eu acho que isto aqui começou a nos mudar. Eu acho que não foi a internet, foi isso aqui. Porque a internet é um telex que cada um tinha um telex, né? Se você não sabe o que é telex, a gente já tinha e-mail. Vai pro Google, né? A gente tinha e-mail, só que tinha um por empresa. Mandava uma mensagem e vinha real time, instantaneamente a resposta. Depois, o que fizeram? Cada um passou a ter um telex, né? Com a internet. Eu acho que aqui, quando a gente passou a carregar o trabalho, o lazer, a família, os amigos, o banco, acho que aqui a revolução foi maior que a internet. Do celular para cá, do smartphone para cá, eu já acho que a gente é outro tipo de gente, porque a gente não contempla mais, a gente não olha pela janela, ninguém está olhando pela janela do ônibus, tá? Eu vejo isso, ninguém está olhando pela janela do carro. No momento que a gente para de contemplar, a gente para de se olhar. Então, assim, fui numa exposição em São Paulo, que desenhos de criança, sabe o desenho da família? Que tinha aqueles adesivos horríveis de carro, sabe? Sim. A família, as crianças desenham, né, uma bola, um palitinho, né? As crianças estão desenhando a família assim. Tem 2 filhos, tem o pet e os pais com uma caixa preta nos olhos. Meu Deus. Então, assim, a gente já é outro ser, né? As crianças falam mais com a Alexa, o pai tá com o celular e tasca o celular na criança. Então, assim... Não está errado, eu só estou querendo dizer que está diferente. Eu acho que daqui 20 anos a gente vai olhar para trás e dizer, este novo ser que nós somos, que eu acho que nós somos já, começou lá perto da pandemia, 2015, eu acho que nós já somos outros seres. E os que estão nascendo são outros seres. E nós já vamos ter coisa enfiada aqui, descarregar para HD, nanorobô, não precisando abrir. Pô, o que a medicina vai fazer por nós daqui 15 anos, 20 anos é inimaginável. Então, assim, nós somos outros seres. Maravilha. Dado Schneider, muito obrigada pela tua participação. Sabe que eu sou tua fã. E é recíproco. Muito obrigada. Pessoal, para quem nos acompanhou aqui, muito obrigada. Curtam, compartilhem e até a próxima. Seja mais quem você é. Conecte-se à sua essência. Pense no futuro que quer. Haja com mais consciência. Respire mais fundo o ar. Escolha sempre preservar. Recicle, renove, reaproveite. Desperdiçar, não aceite. Leve a vida com leveza, siga sua natureza. O mundo melhor é real, viva o natural. Leve a vida com leveza, siga sua natureza. O mundo melhor é real, viva o natural.
CMPC. Viva o natural.